Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos continuar o estudo da equação do segundo grau. Mais precisamente, nós hoje vamos aprender a calcular o discriminante de uma equação do segundo grau. E o que seria esse discriminante de uma equação do segundo grau? O discriminante ele é uma parte da fórmula de Bhaskara, que nós vamos estudar mais aprofundado nas próximas aulas. Ele é representado por uma letra grega, que parece esse triângulozinho aqui, chamada de delta. E para calcular o delta, que é o discriminante da equação do segundo grau, a gente vai usar a seguinte expressão. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E esse b, a e c, dessa fórmula de delta, que é uma expressão algébrica, ele é formado, cada um deles aqui é representado por aqueles termos das equações do segundo grau que a gente já viu anteriormente, né? Que o a é quem acompanha o x ao quadrado, o b é quem acompanha o x e o c é quem fica sozinho, ou seja, o termo independente. Então, vamos aos exemplos de como calcular o discriminante. Então, aqui, eu quero calcular o discriminante dessa equação do segundo grau. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é determinar o a, b e c. Então, o a é quem está aqui na frente do x ao quadrado. Como não tem nenhum número aqui, então é porque tem 1 escondido. O a vale 1, o b menos 5 e o c vale 6. Lembrando que quando é positivo, a gente não precisa colocar, né? É opcional, mas tendo sinal negativo é obrigatório. Aí agora que eu já separei quem é a, b e c, eu vou usar a fórmula de delta para calcular o valor do discriminante. Uma dica é sempre que for calcular o discriminante, repete a fórmula de delta até para vocês decorarem. Isso no início, com o passar do tempo nem precisa tanto, já vai mais automático, tá? Então, vamos lá, agora eu vou precisar calcular o delta. Então, eu vou repetir, delta igual... E aqui, onde estão essas letras, B, A e C, eu vou colocar os valores que eu determinei aqui em cima. Então, no lugar do B, eu vou colocar o valor de B, que é menos 5. Só que toda vez que a gente for substituir um número negativo em uma expressão, a gente vai colocar ele entre parênteses, tá bem? Então, aqui, no lugar do B, eu vou colocar menos 5, só que entre parênteses. Então, vai ficar menos 5 ao quadrado. Aí, vou caminhando aqui na fórmula. O que eu tenho depois? Menos 4 vezes o A, que vale 1. Então, vou colocar 1. Vezes o C, que vale 6. Então, a princípio, eu só substituir, tá? Agora, vamos calcular. Então, eu vou calcular essa primeira parte, colocar embaixo, e a segunda parte, vou colocar embaixo, para depois juntar. Então, delta igual a menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, né? Lembrando que base negativa expoente par, o resultado fica positivo. Então, vou fazer o quê? 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Agora, eu vou multiplicar menos 4 vezes 1 vezes 6. Se ficar um pouco complicado para fazer assim direto, faz um rascunhozinho embaixo, assim, ó. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Aí, agora eu vou fazer o quê? Menos 4 vezes 6. Menos 4 vezes 6, lembrando que como não tem sinal nenhum aqui, ele é positivo. Então, sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, menos 4 vezes 6 vai ser menos 24. Aí, agora eu vou juntar, ó. 25 menos 24, dá quanto? 1. Beleza? Vamos para mais alguns exemplos? Esse aqui. Então, a primeira coisa é determinar A, B e C. Então, o A aqui vale 2, o B vale 1, que é quem está aqui na frente do X, que não tem nenhum valor, então é porque é 1. E o C também vale 2. Aí, agora eu vou calcular o delta. Repetir a fórmula. Agora eu vou começar a substituir. No lugar do B, vou colocar o valor do B que eu encontrei, 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado. Aí, agora, menos 4 vezes quem? O A, que vale 2, vezes o C, que também vale 2. Agora, embaixo, vou fazer a conta. Ó. 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que dá 1. Agora, eu vou multiplicar. Menos 4 vezes 2 vezes 2. Então, menos 4 vezes 2, esse primeiro 2 aqui, menos 8. Menos 8 vezes 2, menos 16. Aí, agora eu vou fazer. Delta é igual a quanto? 1 menos 16. Tem 1, devo 16. Então, fica menos 15. Beleza? Mais um exemplo.
Vou determinar o valor discriminante de x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 0. Então, aqui, primeira coisa, sempre A, B e C. Então, o A aqui vale 1, o B menos 6 e o C 9. Agora, vamos para o delta. No lugar do B, eu vou colocar o valor de B, que é menos 6. Lembrando que negativo, vou colocar entre parênteses. Aí, agora, continuando na fórmula, menos 4. Esse menos 4 aqui ele já é da fórmula. Então, tá vendo? Ele nunca muda. O que vai alterar é só o valor de B, A e C, que vai depender da equação. Então, menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 9. Então, o delta aqui, ó, menos 6 elevado a 2, base negativa expoente par, resultado positivo. 6 elevado a 2 é 6 vezes 6, então vai dar 36. Agora, vamos calcular aqui, ó. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 9 vai ficar menos 36. Então, o delta vai ser o quê? 36 menos 36, 0. Tudo bem? Então, observe aqui, o que altera toda vez que a gente vai calcular o discriminante é o A, B e C. Esse menos 4 aqui, ele é fixo, tá? O discriminante, ele não me dá a resposta da equação, ou seja, não me dá a solução. Mas, através dele, eu posso saber quantas soluções terá uma determinada equação do segundo grau. Porque uma equação do segundo grau ela pode ter até duas soluções reais diferentes. Lembrando que a gente está trabalhando no universo dos números reais. Se fosse números complexos, seria outra abordagem, tá? Então, como que eu vou saber quantas equações terá? Quantas soluções terá a equação? Se o delta for um número maior que 0, ou seja, for um número positivo, a minha equação terá duas soluções reais e diferentes. Se o delta for 0, então vou ter duas soluções reais e iguais. E se o delta der um número menor que 0, ou seja, negativo, não terá solução real. Quando a gente for ver a fórmula de Bhaskara completamente, a gente vai entender o porquê disso, tá bem? Então, vamos lá. Peguei aqui os 3 exemplos que a gente viu, que a gente calculou o valor de delta para a gente saber quantas soluções vai ter essas 3 equações. Então, essa primeira equação aqui, quanto que deu meu delta? Deu 1. 1 ele é um número o quê? Maior, menor ou igual que 0? 1 ele é maior que 0. Então, se ele é maior que 0, pelo que a gente acabou de ver, vai ter duas soluções reais e diferentes. Agora, essa segunda equação. O delta deu menos 15. O menos 15 ele é um número o quê? Negativo. Se ele é negativo, ele é o quê? Menor, maior ou igual que 0? Ele é menor que 0. Então, ele não terá solução real. E o delta igual a 0, 0 é igual a 0. Portanto, essa equação aqui vai ter duas soluções reais e iguais. Só que esses exemplos a gente pegou já quando a gente já tinha um valor de delta. E se a gente começasse do zero? Vou pegar mais um exemplo. Eu quero saber quantas soluções vai ter essa equação. Então, para eu saber quantas soluções terá essa equação, eu preciso só do valor de delta. Eu não preciso resolver ela toda. Então, vou calcular o delta. Só que antes disso, eu preciso achar o quê? A, B e C. O A que vale 2. O B, como não tem nada na frente, vale 1. E o C, menos 1. Fórmula de delta. Agora, vamos substituir. No lugar do B, eu vou colocar o valor de B. 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que vale 2, vezes o C, que vale menos 1. Lembrando que, como é um número negativo, eu vou substituir entre parênteses. Aí, agora aqui, vou calcular. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. 1. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 vezes menos 1, na multiplicação, sinais iguais, o resultado vai ser positivo. Então, vai ser menos 8 vezes menos 1, mais 8. Então, delta é igual a 1 mais 8, que dá 9. Então, para essa equação aqui, quantas soluções eu terei? O 9 ele é um número o quê? Maior, menor ou igual a 0?
9 ele é positivo, portanto, maior que zero. Então, se é maior que zero, eu vou ter duas soluções reais e diferentes. Tudo bem? Pessoal, por hoje é só. Vejo vocês na próxima aula.